Demanda e oferta, parte 3, equilíbrio de mercado. Bom, nós vimos que a demanda, o consumidor ele compra mais, né, tem interesse em demandar mais, quanto menor o preço. Há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Por outro lado, né, o produtor ele tem interesse em colocar mais produtos no mercado quanto maior é o preço. Afinal, qual vai ser o preço praticado no mercado? De que forma consumidores e produtores vão chegar ao que a gente chama de preço de equilíbrio de mercado. Nós traçamos, né, graficamente a oferta e a demanda num gráfico, né? E o equilíbrio de mercado é aquele ponto de intersecção entre oferta e demanda, no qual, basicamente, a gente diz que o mercado encontra um equilíbrio. Por quê? Neste ponto, os consumidores desejam comprar a mesma quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer naquele nível de preços, tá? Então, atinge-se um equilíbrio de mercado, no qual preço e quantidade demandados e ofertados são exatamente os mesmos, tá? Mas o que aconteceria se o preço fosse acima ou fosse abaixo daquele equilíbrio de mercado? Vamos supor que o preço, tente-se praticar ali um preço de R$4. Nosso preço de equilíbrio, lembrando, é R$3. Vamos supor que tente-se praticar um preço de R$4. Veja que aqui no preço de R$4, os produtores desejam oferecer aqui mais ou menos 40, né, um pouco mais de 40 quantidades no mercado. E os consumidores desejam consumir apenas 40 unidades, tá? Então, essa diferença aqui, ó, 40 ofertada e 20 demandada, a gente tem, portanto, um excesso de oferta no mercado, ou de outra forma, há uma escassez de demanda, tem muito produto para a quantidade que os consumidores querem comprar. Qual que é a tendência? Lembra que os preços eles sinalizam e caso eu tenha um excesso de produção, eles devem baixar. E aí, portanto, as empresas o preço de mercado vai diminuindo, né? As empresas vão ajustando suas quantidades ofertadas e os consumidores vão aumentando as quantidades demandadas, chegando novamente ao preço e quantidade de equilíbrio ali de 30 unidades e preço de R$3. E se fosse praticado um preço inferior ao preço de R$3? Vamos supor aqui a R$1 esse produto fosse vendido. Aí a gente tem uma situação inversa, né? A gente tem aqui, os consumidores querem comprar mais ou menos 15 unidades, tá? A demanda é de 15. E os produtores querem oferecer aqui mais ou menos 45 unidades no mercado. O que eu tenho aqui? Eu tenho nesse caso aqui um excesso de demanda. Por quê? 45, né? Menos 15, tem 30 intenções de compra a mais do que intenções de venda. Então, por um lado, as empresas observando que os consumidores querem mais, elas têm interesse em oferecer mais produtos no mercado, mas para isso tem que aumentar o preço. Então, o preço começa a aumentar nessa situação de escassez de demanda e as empresas automaticamente vão ajustando suas quantidades ofertadas, né? Vão colocando mais produto no mercado. E o consumidor também vai se ajustando ao aumento de preço, reduzindo a quantidade demandada e chega de novo, né, ao equilíbrio de mercado. Vamos ver isso numa tabela, tá? Então veja, se nós oferecêssemos o produto a R$1, a quantidade ofertada seria de 10 unidades, né? E a demandada seria de 50 unidades. Portanto, a diferença aqui entre oferta e demanda seria de 40 unidades, né? Seja demanda menos oferta, oferta menos demanda, a gente diz aqui que tem um excesso de demanda no mercado ou escassez de oferta no mercado, está faltando o produto. O preço aumentando para R$2, já tem uma quantidade ofertada maior de 20 unidades e a quantidade demandada já caiu para 40 unidades. Mas eu ainda tenho aqui uma diferença, né, entre oferta e demanda de 20 unidades, portanto ainda tenho um excesso de demanda ou escassez de oferta. E aí chegamos ao preço de R$3. Quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, né? Não sobra nem falta nada no mercado.
e nós temos aqui, portanto, o equilíbrio de mercado. No preço de R$4, a situação se inverte porque o produtor quer oferecer mais do que o consumidor está disposto a comprar nesse preço. Então, nós temos uma diferença aqui de 20 unidades, só que agora eu tenho 20 unidades a mais sendo ofertada no mercado, tá? Ou seja, tem uma demanda de 20 unidades inferior à oferta. Portanto, eu tenho excesso de oferta ou uma escassez de demanda. E ao preço de R$5? Aí nesse preço, as empresas desejam ofertar 50 unidades, né? E os consumidores desejam demandar apenas 10 unidades, dando aí, portanto, uma diferença de 40 unidades, que seria um excesso de oferta ou uma escassez de demanda. Portanto, se o preço estiver acima do preço de equilíbrio, a tendência é que o preço baixe para se chegar no equilíbrio de mercado, tá? Então, todo mercado tende, de certa forma, a esse equilíbrio aqui, tá? No qual não há nem excesso de demanda, nem escassez de oferta, né? Nem excesso de oferta, nem excesso de demanda, nem escassez de demanda, nem escassez de oferta. Então, é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.